Notícias boas vindas lá da Índia, pois é. Tem notícias boas também vindo da Itália. São os investimentos chegando a Minas Gerais. E para esse investimento acontecer, há um trabalho sendo realizado pelo governo de Minas, por meio da Invest Minas. A gente vai entender um pouco esse trabalho e também entender o que a gente tem conquistado em termos de investimentos. Eu estou recebendo aqui no nosso Economia e Agora, falando sobre esse momento de grandes investimentos com o João Paulo Braga, diretor-presidente da Invest Minas. João, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. É muito bom a gente poder falar de investimentos e os números são bons, né? Graças a Deus, Fabiano. Prazer estar aqui, parabéns pelo programa. Vai ser uma satisfação conversar sobre esse assunto aí com seus telespectadores. E essa pauta, ela surgiu de uma maneira interessante, né? Jornalista está sempre tentando aqui, ainda mais quando você tem um programa diário sobre economia, como é o nosso, sempre tentando entender o que está acontecendo, o que está gerando, então você dá aquela passada nas fontes, né? Então, eu liguei para o Adriano, que já esteve aqui com a gente, seu companheiro, né, lá no Invest Minas, e eu falei, Adriano, o que tem de novidade, o que tem de questões aí que eu quero abordar? Ele, rapaz, estamos acabando de chegar da Índia, temos umas novidades aí e tal, e a gente começou a desenhar do que a gente ia discutir sobre essa visita à Índia. Então, o nosso primeiro assunto aqui não poderia ser diferente, né? Essa empresa farmacêutica com investimento em Minas Gerais, como é que isso começou, como é que esse entrelace começou para a gente trazer essa empresa importante? Perfeito. Eu acho assim, a história começa um pouquinho atrás, né? Assim, a nossa motivação de buscar a Índia, de buscar levar o nome de Minas Gerais para o exterior na perspectiva de atrair investimento, é uma grande ambição deste governo, do governador Zema, da nossa gestão frente à Invest Minas, de mostrar Minas Gerais para o mundo. Há grandes oportunidades aqui. Então, a gente precisa levar isso ao mundo e trazer mais empresas, mais empregos para Minas. Especificamente nesse caso da empresa farmacêutica a ACG já está em Minas já tem alguns anos, desde 2012 ou algo próximo disso. É uma empresa que produz cápsulas de medicamento. Então, aquela cápsula que vem no que o remedinho está dentro, são produzidos eles são um dos maiores produtores globais desse tipo de produto. E o interessante é que a planta deles, hoje, que está lá na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, é a maior planta produtiva deles no mundo. Eles têm presença em diversos países e, a partir de Pouso Alegre, esse produto é exportado especialmente para os Estados Unidos. E nessa viagem para a Índia, fomos fazer, né, uma visita aos executivos da empresa. A sede da empresa está lá na Índia, em Mumbai, e nós fomos surpreendidos muito positivamente, primeiro com a revelação de quão satisfeito a empresa está com o estado de Minas Gerais e com o município de Pouso Alegre. Está tão satisfeito que trouxe para a gente a perspectiva de praticamente dobrar o tamanho da planta, incorporando novos produtos e novos negócios, e essa foi uma das boas notícias que a gente trouxe dessa missão à Índia. E essas missões, elas estão cada vez mais comuns, né? Eu separei até um vídeo que vocês postaram já há um tempo lá no LinkedIn do Invest Minas, de um investimento também da Itália, né? Uma parceria com a Itália. Vamos acompanhar aqui esse vídeo e entender ali que você faz ali meio que uma entrevista com as pessoas que estavam ali, né? Os representantes dessa assinatura. Vamos acompanhar. Oi pessoal, estou aqui muito bem acompanhado do Diácono Guarneira, do cônsul Dario Savarese, da Itália no Brasil, e estamos aqui para firmar uma parceria entre a Invest Minas e a Promo Brasil-Itália, que vai tanto promover a Itália para empresas de Minas, como a via inversa, abrir espaço para que possamos atrair mais investimentos italianos para Minas Gerais. Diácono, obrigado pela parceria. Queria que você falasse um pouco sobre a Promo Brasil-Itália. Muito obrigado, João Paulo. A nossa associação tem sede em Milão. Ela está promovendo cada vez mais informações sobre oportunidades de investimento no Brasil e as relações públicas e privadas entre entidades brasileiras e italianas. Nós entendemos que representar essa parceria com o Estado de Minas é muito, muito importante,
para fazer conhecer cada vez mais na Itália as oportunidades que existem em Minas e também para as empresas mineiras as possibilidades que elas têm de exportar próprios produtos e tecnologias para a Itália. E com esse acordo, acho que nós podemos fazer um grande passo. Muito obrigado. E com a chancela do cônsul Dario, uma longa trajetória em Minas Gerais, representando o governo italiano e fortalecendo as nossas relações. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. A presença dessa assinatura é mais um passo no fortalecimento das relações bilaterais no campo econômico, que são já muito robustas. Em 2021, o intercâmbio entre Itália e Minas Gerais subiu de mais de 27 pontos percentuais. Então, eu acho que estamos no bom caminho e esta assinatura vai fortalecer ainda mais. Precisamos de mais investimentos italianos aqui em Minas e precisamos de mais investimentos mineiros na Itália. Então, estamos no caminho certo. Pois é, a gente separou esse vídeo também porque, como a gente estava falando, né, sobre a Índia, a Itália também se transformando num parceiro, ou seja, pegando esse embalo aí da Itália e da Índia para falar dessa busca por parcerias, né? E essa parceria ela tem gerado um fruto interessante, né? 70 bilhões de reais, com bi mesmo, gente, não é com mi não, é bilhões de reais em investimentos estrangeiros em Minas desde 2019. É um número que a gente pode comemorar mesmo, né? É um número muito a ser comemorado. 70 bilhões só de investimentos de empresas estrangeiras. Se a gente for parar para olhar os investimentos também domésticos de empresas com base no Brasil, nós atingimos aí 210 bilhões de reais de investimento nesses últimos 3 anos. E o componente internacional, interessante, né, é 1/3 disso. Minas nunca esteve tão internacional. E por que a importância desse tipo de parceria? Porque são conexões que nós fazemos e que vão nos trazer as empresas. A Promo Brasil Itália, liderada ali pelo Garneiro, Giacomo Garneiro, ela é uma entidade sem fins lucrativos, cujo objeto é demonstrar, aproximar oportunidades de negócio para que as empresas italianas venham para Minas e que as de Minas vão para a Itália. E é interessante notar que nós temos lá na Invest Minas uma série histórica desde 1998. E essa série mede quais foram a origem do capital investido em Minas. A Itália lidera esse ranking, se a gente pegar o somatório desde 1998. A primeira empresa que nos vem à cabeça é a Fiat, né, com toda a cadeia de autopeças que estão ali. Teve uma transformação industrial e tudo mais, né? Exatamente, mas tem muitas outras que às vezes as pessoas sabem. A Ferrero, por exemplo, do tradicional Ferrero Rocher, tem uma das melhores plantas dela no mundo em Poços de Caldas. Se você for para Sete Lagoas, você tem a Iveco, você tem a OMP, que fabrica ampolas de vidro. Então tem... Agora nós estamos prestes a inaugurar, em primeira mão aqui para vocês, no mês de maio, nós teremos a Fassa Bortolo, que é uma outra empresa italiana que está em Minas, vai inaugurar suas operações em Matosinhos, aqui na região metropolitana. Ela fabrica argamassa para construção civil, é líder desse mercado na Europa e a primeira planta fora da Europa é aqui em Minas Gerais. Isso para demonstrar como que essa conexão e essa proximidade pode efetivamente trazer negócios e emprego para Minas Gerais. Nós recebemos na última semana aqui no programa o Eduardo da Bravo Motor, né, da empresa que vai se instalar em Nova Lima, né, com todo esse intermédio do governo de Minas, para ser aí uma ponte da produção de veículos elétricos. E ele falou uma coisa que eu achei super interessante, que conta muito para Minas Gerais, que ele negociou com vários estados, até não queria falar uns não, mas eu instiguei a ele falou que São Paulo e Paraná estão entre os estados que Minas Gerais disputou esse espaço, e as 3 unidades que seriam, né, instaladas no Brasil, as 3 serão em Minas Gerais pela facilidade, pela competência mesmo na hora de fazer a gestão para trazer esse investimento. Na hora de buscar, eu trouxe esse assunto para te incluir uma questão importante. Trazer investimento é um trabalho em que você vende o Estado, né? Você vende o que você tem de melhor no Estado, de possibilidade de gente, de pessoas, de possibilidade de escoamento, ou seja,
é um pacote, porque você cria emprego, você cria desenvolvimento, ou seja, quando você vai para uma missão dessa como da Índia, quando você vai numa missão dessa como da Itália, você está trazendo um investimento mais do que eficaz para modificar a economia de uma região, como o Matosinhos com essa nova empresa. Né? É muito legal a forma como você coloca a pergunta, porque é exatamente isso. Se eu fosse comparar o papel da Invest Minas dentro do governo de Minas com uma empresa, eu diria que a gente é o departamento comercial da empresa. O nosso papel é vender no bom sentido, né? Vender o produto Minas Gerais. E como bom vendedor, para que você consiga vender, você precisa conhecer o seu produto e conhecer o seu cliente. Quando a gente vai conversar com uma empresa farmacêutica, as necessidades daquele negócio são umas. Ela vai precisar de um tipo de mão de obra mais qualificada, as formações que a gente vai ter que direcionar nas escolas e universidades da região vão ter que estar direcionadas para aquilo. Se você vai lidar com uma empresa como a FASA, que eu dei o exemplo de argamassa, ela já tem um licenciamento ambiental que pode ser mais complicado. Então, o nosso desafio na hora de vender Minas Gerais para novos investimentos é compreender o que o Estado pode oferecer em termos de atrativos e conectar isso com as necessidades daquele negócio que a gente precisa atrair. É muito interessante isso, gente. A gente está falando aqui sobre economia, né, na televisão, estamos aqui no canal do YouTube. Até aproveitando para você que está acompanhando no canal do YouTube, faça lá o sininho, ative o sininho, faça a inscrição, porque você recebe os conteúdos à medida que eles forem aparecendo aí na sua timeline, quando você estiver acompanhando também pelo notebook, pelo PC. E é muito legal isso, porque isso que você falou é como se fosse um departamento comercial, é tudo que a gente precisava imaginar quando a gente atrair investimento. Já não é aquela coisa da barganha política, da situação política. Não, você está buscando investimento, é uma situação do ganha-ganha, né? Onde todo mundo pode sair vencendo, tanto o empresário quanto o próprio Estado. Né? Com certeza, assim, você começa analisando o processo decisório de uma empresa, né? Por que uma empresa se decide se instalar primeiro num país, depois num estado, depois num município? Ela precisa encontrar ali as condições que permita a ela desenvolver os seus negócios da melhor forma possível, com segurança, com confiança de que os compromissos assumidos serão cumpridos, com níveis de segurança pública, segurança ambiental. Então, o nosso desafio enquanto Estado é oferecer a este empreendedor um ambiente saudável para que ele possa desenvolver os seus negócios. E é interessante quando você fala do ganha-ganha, né, que envolve tanto o Estado, as empresas, envolve muito também os municípios. Com certeza. Eu costumo dizer assim que não adianta nada nós, no Estado, na Invest Minas, fazemos um trabalho maravilhoso de atração de investimento, se quando chega no município, a empresa não encontra ali um ambiente propício para ela se instalar. Porque no fim do dia a empresa vai estar no município. Se tiver um buraco na entrada que vai atrapalhar a saída dos caminhões de frete, é no município. E é de lá desse município também que vai ter a mão de obra, que vai estar ali naquela empresa, vai movimentar o comércio local. Eu quero voltar no segundo bloco, a gente está terminando nosso primeiro bloco, e eu quero falar um pouco também dessa transformação no modal ferroviário. Ah, legal. É um negócio bem interessante da gente discutir, além de outros investimentos, outras cidades. A gente vai para um breve intervalo, economia, e agora? Agora, intervalo, e a gente volta para falar do Invest Minas, inclusive para explicar também o que é o Invest Minas. É um antigo Índia, a gente vai te contar também. Daqui a pouquinho.